E o Primecast de hoje está no ar e, claro, para falar sobre os desafios do empreendedor como líder e na gestão de pessoas. Mas antes de nós darmos continuidade a esse bate-papo, eu quero te convidar para seguir as nossas redes sociais, Estratégias Prime, Facebook e Instagram, e, claro, o nosso canal no YouTube, nosso Primecast. Antes de tudo, eu quero te dar boas-vindas, Maiuama. Falei certo? Agora esse inglês ficou de nível, né, Márcia? Né, Leandro? Vocês viram que a gente decidiu fazer um merchan aqui para você aí, né? Márcia, Leandro, Fisk, que vocês possam aí ter muito sucesso com essa empresa Fisk de vocês aqui em Lucas do Rio Verde. Ensinando aí com qualidade, né? Muito, muito obrigado aos nossos parceiros aí também, né? E Patrícia? Mas deixa eu cumprimentar também, né, Claudia? Quer dizer a você, então, também. A você também, que ficou com uma carinha triste. Né? Seja muito bem-vindo. Hoje, provavelmente, a gente vai discutir algumas coisas que vai diferenciar o seu pensamento aí no sentido de empreendedorismo e de liderança, te levar a pensar de uma forma mais estratégica e talvez até fora da caixa, né? Exato. E a gente fala de desafios, né, Patrícia? Quando a gente fala de desafios, a gente fala de resiliência. Será que alguém tem desafio? A gente fala de resiliência, a gente fala de desafios, a gente fala de paciência. Acho que, na verdade, no mundo empreendedor é a gente ser tratado todos os dias em todas as circunstâncias, né? Eu acredito que quando a gente fala em desafio, né, em desafio em todos os sentidos, quer seja na vida profissional, na vida pessoal, na vida sentimental, na vida amorosa, né? Você está querendo conquistar. Tá vendo? Então, em todos os sentidos, o desafio ele é desafiador, né? Eu fui buscar no dicionário o que é desafio e estava dito lá, é o sinônimo de desafiador. Né? Muito profunda a resposta, super né? tradução. Então, mas o desafio é algo que realmente a gente precisa superar, né? E desafio não é a gente ser melhor do que outros, é a gente ser melhor do que a gente mesmo, né? A gente ser melhor do que a gente foi ontem e melhor do que a gente vai ser hoje. Então, é um desafio realmente constante e diário. Por isso que vale a pena a gente ressaltar a questão da resiliência, a questão da disciplina, né? Que eu acredito que seja uma das coisas mais importantes para que a gente supere desafios. E quando a gente fala de desafios, liderança, eu acho que o maior concorrente que existe dentro da área somos nós mesmos. Por que eu falo que hoje nós somos os nossos maiores concorrentes como empreendedor, como líder? Porque nós trabalhamos com pessoas, lideramos pessoas e a gente tem vivido um novo tempo, né, Patrícia? Onde antigamente o dito chefe, né? Eu diria que na época era mais considerado como chefe. Sim, porque afinal de contas, chefe, toda tribo tem, né? Toda tribo tem. Eu me lembro que na faculdade, Claudio... Era por isso que existiam as pauladas, né? Antigamente na faculdade, quando eu estava na faculdade, eu sou formada em secretariado executivo da graduação, né? E eu me lembro que quando eu fiz algumas disciplinas especificamente, que a gente falava sobre a questão chefe, né? O que é o chefe? O chefe é o chefe da tribo, porque hoje dentro das empresas a gente não pode mais ter chefes, mas sim liderança, né? Mas sim desenvolver uma liderança superando desafios e tendo pessoas especificamente preparadas para não ser chefes, mas para liderar com excelência. Você sabe que eu gosto muito da expressão líder gera líder. Na verdade, gentileza gera gentileza, líder gera líder, semente de feijão gera semente de feijão, né? E uma das coisas que muito me faz pensar é uma frase, nem uma frase especificamente, mas um pensamento realmente que eu tenho, que como está, uma pergunta, né? Como está
a empresa que a gente é dono, falando agora especificamente sobre empreendedorismo, os desafios do empreendedorismo, né? Como está a empresa que nós somos donos, que nós somos responsáveis, que nós temos toda essa responsabilidade de fazer o negócio acontecer, como que ela está? Como que está as pessoas trabalhando dentro da nossa empresa? Faço essa pergunta sempre nos meus treinamentos, quando a gente fala de liderança. E aí, normalmente, é claro que, se eu fizesse essa pergunta aí para você que está nos ouvindo, né? Como está a sua empresa? Como está o desenvolvimento da sua empresa? Pensa aí um pouquinho. E aí, normalmente, a resposta das pessoas, quando a gente está num grupo sentado, é a dificuldade que as pessoas têm de organizar as pessoas, não as coisas, não os processos, mas ter esse domínio pelas pessoas. E aí, todo mundo vai comentar sobre as dificuldades que encontram, né? E aí eu diria assim, ou eu digo assim nos meus treinamentos, né? A nossa empresa nada mais é do que o reflexo ou o espelho daquilo que nós fizemos. Né? Então, se nós estivermos preparados para desenvolver essa liderança com excelência, provavelmente nós vamos ter resultados positivos. Mas se nós não estivermos preparados para desenvolver resultados de excelência, não desenvolvermos liderança, não só processos, nós não desenvolvermos lideranças, provavelmente a nossa empresa esteja fadada de insucesso. Eu até ia comentar com você antes, o que eu trago comigo, que eu precisei moldar, características que precisaram ser moldadas. Eu venho de uma época em que, quando se tinha alguém, uma empresa com colaboradores, não era ensinado ou repassado. A forma da comunicação ou era na gritaria, ou era numa expressão de bate-boca. Então isso foi, por muitos anos isso foi acontecendo. E eu percebo que nós precisamos nos desenvolver melhor no decorrer de todo esse processo, porque hoje você ser mais resiliente, você conquista muito mais do que você expressar o que você está sentindo através de agressividade. Então eu digo assim, precisei passar por isso, e eu vejo que muitas vezes nem todos entendem que precisa passar por um processo de transformação, porque hoje nós precisamos conquistar as pessoas, trazerem elas para perto. Na verdade é um desafio, né? É um desafio diário, porque nós vivemos em uma era onde o ser humano vem se reciclando e moldando suas atitudes e as suas ações constantemente, né? E a gente vive isso, e eu acredito que todos tenham percebido que a gente vive ainda mais intensa essa mudança após 2020, porque após 2020 teve o período chamado pandêmico, muita gente ficou em casa, muita coisa veio modificando, a gente sabe hoje que muito existe, principalmente de palestras direcionadas à mudança do comportamento do consumidor, mas se o consumidor mudou, nós também mudamos. Né? Nós como líderes mudamos, nós como empreendedores mudamos, os colaboradores mudaram, todas as pessoas mudaram o seu comportamento. E eu acredito que isso veio sendo trabalhado há muito tempo, porém sentido na pele a partir de 2020. Né? Quando as empresas pararam, todo mundo ficou em casa e o desespero das empresas foi: e agora? Se os processos não acontecem nem internamente com os colaboradores na empresa, imagina longe dela, né? Então, quer dizer, nós não estávamos preparados para enfrentar essa pandemia, esse home office que hoje virou tão, né? Virou uma coisa assim tão normal. Algo tão normal, tão simplificado, né? Se transformou naquela coisa de que, se eu não posso trabalhar, não tem problema, eu trabalho home office. Todo mundo trabalha home office, todo mundo é freelancer, todo mundo é empreendedor, todo mundo é tudo. Quando, na verdade, a responsabilidade e os desafios do empreendedor vai muito além disso. E uma das coisas que confunde muito, né?
Que momento que eu sou empreendedor, que momento que eu sou líder, que momento que eu sou gestor do meu negócio e como que eu faço para desenvolver isso tudo. Eu acredito que quando nós temos todos os processos organizados, principalmente dentro da nossa mente, no papel, e nós sabemos disponibilizar isso para as pessoas que trabalham dentro da nossa empresa, quer seja 2, 3, 4, 5 ou 50, 500, 1000, indiferente da quantidade de pessoas que trabalham juntamente conosco, a importância de saber o que cada um deve se fazer. Mas a importância maior é saber liderar, porque liderança não desenvolve o papel estratégico para ensinar a fazer o copo. A liderança desenvolve o papel estratégico com as pessoas que fazem o copo, que o gestor vai fazer todo o acompanhamento. Como faz o copo? Como é todo esse processo? O gestor deve fazer isso. Ele deve saber quantos copos deram certo, quantos não deram, né? Perda, desperdício disso tudo. Mas o líder, ele deve fazer o acompanhamento das pessoas, né? Quer dizer, como treinar as pessoas, como desenvolver as pessoas. É muito estranho isso quando a gente conversa com pessoas mais velhas, né? Que vêm já com a mentalidade que tem coisas que a gente precisa aprender em casa. De fato, tem coisas que a gente precisa aprender em casa. Compromisso, responsabilidade, educação. Eu tenho para comigo que a gente deve aprender em casa isso, tanto que com a minha filha, né, com a nossa filha, a gente busca transformar isso, aprender em casa. Escola não é para isso, escola é para ensinar português, para ensinar a escrever, para ensinar a calcular, para ensinar coisas da escola, mas a educação vem de casa. Porém, hoje a gente sabe que a gente chega lá na empresa, né, Claudir? E aí essa educação não existe. Por quê? Porque muitas falhas aconteceram. Quer dizer, as pessoas não sabem o que é responsabilidade, não sabem o que é compromisso, não sabem o que é desenvolvimento. O que eu sempre falo e repito, muitas vezes a gente precisa ter cuidado com o excesso, né? Hoje, você ser líder, você tem que controlar o excesso em tudo que é feito, tudo que é desenvolvido. Porque, às vezes, o excesso é o que transforma em pontos negativos. Então, hoje, para você ser líder, você tem que identificar o que está acontecendo em excesso, saber cuidar, zelar, porque, às vezes, hoje a gente tem muito perfis. Hoje a gente faz análises de perfis. E quando você faz análise de perfil, você sabe identificar o que cada um tem, suas qualidades e habilidades através de cada perfil. E a gente sabe que existe o perfil mais alterado, né, o outro mais calmo. Então, o que eu diria é o seguinte: quando a gente tem perfis e personalidades diferentes, a gente sabe que a gente tem que saber como líder moldar esses perfis em um ambiente de trabalho. É por isso que eu falo que você precisa cuidar para que nada aconteça em excesso, para que as coisas possam fluir. É um desafio muito grande da liderança, realmente, lidar com o papel, direcionar o papel de cada pessoa, né? Porque, às vezes, um perfil não está adequadamente alocado para desenvolver estrategicamente a função que ele desenvolve. Então, às vezes, a pessoa não tem um perfil para aquilo. É importante que o líder tenha essa visão, quer dizer, como que se desenvolve um líder? Gente, é impossível um líder se desenvolver praticando. O líder precisa passar por um processo de ferramentas, de aplicação, de entendimento para que as coisas aconteçam. Porque quando a gente fala de desenvolver perfis, é muito diferente do que simplesmente alocar perfil. Né? Quando eu aloco o perfil, eu pego uma pessoa e coloco trabalhando em tal lugar. Quando eu desenvolvo o perfil, eu entendo que aquela pessoa, muitas vezes naquele local, não entrega o melhor resultado que ela poderia entregar. Então, eu aloco ela de outra forma. Porém, o líder, ele precisa não só entender o perfil das pessoas, mas saber o perfil que ele tem, de predominância dele, mas muito além disso, é desenvolver no líder o equilíbrio de um perfil. Né? Como que ele desenvolve um equilíbrio de perfil se ele não conhece perfil? Né? Então, a necessidade dele desenvolver esse equilíbrio,
Sempre ele vai agir da mesma forma? Não. Ele vai agir de forma e de acordo com cada situação. Porém, de acordo com cada situação, não é o que a gente vê hoje nas empresas, né? Aconteceu o problema e aí o líder vai lá e resolve rodando a baiana, né? Deixa eu te interromper. Aconteceu uma história há muitos anos atrás. Eu trabalhava num determinado lugar e aquilo foi muito marcante para mim. A minha líder, ela se invocou com uma situação que tinha acontecido lá. E ela pegou a sua colaboradora pelos cabelos e desceu. E resolveu. Ela resolveu de uma forma não conveniente, mas... Então a gente vê que são situações que não é dessa forma. Na verdade, não era líder, né? Porque líder que tem realmente uma visão de liderança jamais faria isso, né? Sem contar... Ela estava empolgada. Ela estava empolgada, motivada. Era a motivação constante que estava no DNA dela. Então, a necessidade, principalmente nesse sentido, quer dizer, como é que o líder age, né? E a liderança, ela deve ser despertada realmente no líder para que ele desenvolva ela cada vez mais de uma forma estratégica a lidar com cada situação. Porque hoje a gente sabe que numa situação de contato com uma pessoa, como nesse caso, ela pegou pelo cabelo a pessoa para resolver, já tem uma quantidade gigantesca aí de problemas futuros. Isso é certo, isso é de fato, né? Agora, imagine também o que a gente chama de assédio moral dentro da empresa, né? Quer dizer, as comparações, a forma com que conduz as questões internas. Então, quer dizer, o gerente, ele está aí para realmente identificar o que precisa ser feito. Mas a liderança para mostrar para as pessoas o que precisa ser feito e como precisa ser feito. Então, por isso a importância desse desenvolvimento do líder. E aí, é gestor ou é líder? Gestor de coisas, líder de pessoas, né? Isso é de fato. E o empresário? Aonde entra nisso tudo? Ele é gestor, ele é líder ou ele é empresário? Às vezes ele é tudo, né? Às vezes ele é gestor, ele é líder e é empresário. Nas pequenas empresas, na verdade, né? Ele não vê as coisas como elas são, é como elas podem ser, né? Exatamente. E o empresário tem qual papel? Ele tem o papel, sim, de fazer com que alguém dentro da empresa desenvolva esse papel de liderança. Por quê? Porque ele não pode se ater ao desenvolvimento das pessoas, mas se ater ao desenvolvimento da empresa. Então, automaticamente, precisa de uma pessoa, de um líder para conduzir as pessoas a se desenvolverem, as pessoas a entender o que é o compromisso, a entender o que é a entrega, a entender como fazer cada coisa da melhor forma, harmonicamente, fazendo com que as pessoas não faltem, fazendo com que as pessoas não tenham qualquer dor de cabeça e fiquem em casa por qualquer motivo. Não estou dizendo que pessoas têm dor de cabeça e ficam em casa por qualquer motivo. Tem pessoas que realmente têm crises fortíssimas, mas tem muita gente que não. E aí, como que a gente reverte isso? Dizendo, não, o teu atestado não vai ser aceito? Não tem como. Então, como que a gente pode reverter essa situação? É conversando com aquela pessoa. Aí, talvez, muitos que estejam assistindo a gente dizem assim, não adianta. Não vem, porque não adianta. Isso acontece na minha empresa, já aconteceu na minha empresa, já aconteceu com os meus colaboradores, já aconteceu com os meus funcionários. Tentei conversar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes e as coisas não acontecem. Talvez a forma da condução estava errada, mas tem pessoas também que não adiantam. Tem pessoas... Tem pessoas que não adiantam. Então, a gente precisa desligar e achar uma pessoa, encontrar uma pessoa dentro de um perfil que a gente identifique e que tem identificação realmente com a empresa. Mas existem sim formas e estratégias de nós conversarmos com as pessoas, modificarmos inclusive pensamentos, culturas opostas, errôneas, enfim, com tudo aquilo que a gente acredita dentro da nossa empresa. Eu acredito que assim, quando a gente visualiza todos esses desafios que a gente acompanha no nosso dia a dia, eu acho que cabe a gente se reciclar em cima de tudo isso.
Bingo! Porque se a gente não passar por uma reciclagem, não tem como nós ter um crescimento em nossa carreira. Eu acho que a gente tem que aprender, não com os erros dos outros, mas aprender com as circunstâncias que acontecem para que a gente possa visualizar o resultado. Porque como nós queremos que o sucesso seja a soma de tudo? É impossível que ele seja a soma se não tiver um equilíbrio de uma unidade trabalhando junto. Como nós vamos entregar um resultado se nós não tivermos um contexto de a participação de todos envolvidos? Então, quando a gente fala em liderança, em gestão de pessoas, eu vejo que é muito mais do que a gente somente expressar muitas vezes aquele dia que você está cansado ou está deprimido. Eu acho que, na verdade, é você ter o equilíbrio de tudo isso, entende? Eu vi muitos casos em que pessoas têm problemas de mau humor, problemas de relacionamento. Eu entendo que isso são perfis e personalidades das pessoas, mas eu acho que nós precisamos entender que encontrar o equilíbrio para tudo isso é essencial. Você não precisa estar sorrindo o tempo todo, você não precisa estar dando gargalhadas o tempo todo, mas você tendo um equilíbrio de tudo isso é o ponto essencial. Na verdade, assim, a questão de equilíbrio é fácil? Não é, porque a gente não tem uma linha que divide a gente, né? Não, agora eu sou gestora, agora eu sou líder, agora eu sou empresário, agora eu sou pai, agora eu sou mãe, agora eu sou... Não, a gente não tem essa linha que divide a gente, mas a questão de buscar esse desenvolvimento, né? Hoje a gente fala tanto de desenvolvimento, de evolução, de inovação. E quando a gente fala disso tudo, a maioria das pessoas entendem a parte tecnológica do negócio. Mas a gente não está falando de tecnologia, a gente está falando de inovação de pessoas, de mentalidade, de mudança de comportamento, de mudança de cultura. Então, a necessidade de nós buscarmos, sim, essas novidades que nós temos. Mas as pessoas mudaram tanto assim? Eu acredito que sim, né? Eu não sou da idade da pedra, mas eu acredito que o pessoal da idade da pedra... Não sou. Não. Né? Mas as pessoas que viveram lá na idade da pedra provavelmente não teriam a mesma mentalidade que nós temos hoje. Só que se eles não tivessem existido, também a gente não teria evoluído. Exatamente. Então, a evolução continua. Né? Então, a necessidade de nós visualizarmos a questão do nosso comportamento. Porém, vale a gente ressaltar que muitas vezes nós, como empresários principalmente, nós não damos a devida importância ou a devida atenção para o desenvolvimento da nossa liderança e para a liderança que está junto conosco. Quer dizer, como nós vamos evoluir e como nós vamos desenvolver. Né? Então, uma das coisas de que eu sou empresário, eu não preciso. Né? Muito pelo contrário, volta a falar a fala de antes, a frase de antes, né? Quer dizer, a nossa empresa é o nosso espelho. Então, como ela está e como ela vai estar, nada mais é daquilo que nós somos. Nós não vamos conseguir colocar uma pessoa dentro de 4 paredes, trancada com uma turma de desenvolvedores de estratégias, desenvolvedores de liderança, se nós não tivermos isso efetivamente partido pelo empresário. Né? O empresário é o primeiro. O empresário é o que as pessoas se espelham. Se nós fizemos ou se nós não fizemos, a nossa equipe identifica isso. Então, a necessidade de nós sermos os primeiros realmente a estar sendo líderes. E líderes não é simplesmente instruir pessoas a fazer o serviço. Lembrando, líder desenvolve pessoas. E pessoas não são simplesmente profissionais. Então, um líder consegue desenvolver alguém lá do chão de fábrica, bem como também um grande diretor da empresa. Por quê? Porque ele é líder, ele desenvolve pessoas, ele desenvolve estratégias de pensamento, de cultura, de transformação. Então, eu preciso ter um líder em cada setor da minha empresa? Não.
pode ter um líder que vai ser o desenvolvedor, que vai ter o olhar de pessoas, o que está acontecendo, de que forma está acontecendo, quem a gente precisa chamar mais para perto. E a liderança desenvolve um papel estratégico junto com a gestão, que é fazer o quê? Trazer para perto. Se não trazer para perto... Se não trazer para perto, qual é o resultado? E o que é esse trazer para perto? Eu gosto mais não só da palavra trazer para perto, mas conquistar aliados. O que é conquistar aliados? Né? É ter pessoas que defendem a nossa causa. E o quanto isso é importante para a empresa? Os seus colaboradores, os teus profissionais estarem defendendo a tua causa. Né? Quer dizer, cada vez mais a gente se remete a isso. E quando a gente fala de defender a causa, é defender mesmo a empresa. Quer dizer, ninguém sai da minha empresa no dia a dia, mesmo que aconteça um problema, ninguém sai e vai para casa dizendo que está estressado e que não quer mais trabalhar na minha empresa. Você sabe que me chama a atenção que muitas vezes ouvimos empresários que dizem, eu estou cansado disso aqui, eu não quero mais fazer isso aqui, encerram a carreira naquela função e vão para outra. O que eles vão encontrar na outra? Pessoas e desafios. Não, mas é incrível, sabe? Então, eu diria assim, seja restaurante, seja escola, seja área da comunicação, seja rádio, seja qualquer TV, coisa. Seja o que for, nós sempre vamos encontrar pessoas. E quando nós encontramos pessoas, nós temos desafios de capacitá-las e trazer elas para perto. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Inclusive, quem estiver nos ouvindo e nos assistindo, se quiser comentar aqui no vídeo, pode comentar também, que eu acho bem oportuno aos nossos amigos veterinários, né? Muitas pessoas por aptidão mesmo, por gostar da coisa, mas eu já ouvi dizer assim, pessoas que trabalhavam em outras áreas e dizia, Deus que me livre, eu quero fazer veterinária, eu quero fazer, porque não lida com pessoas, com os animais. E aí comenta aí com a gente se é isso mesmo ou se encontra alguns desafios. Por quê? Porque o veterinário, querendo ou não, ele não vai ser o empresário. Ok, ele vai encontrar desafios com os animais que ele vai tratar? Vai. Mas ele vai encontrar desafios com os donos dos animais? Desafio com pessoas. Se o bichinho ficou bom, se o bichinho não ficou bom, a gente encontra desafios, né? Quer dizer, de que forma que a gente vai lidar? É só com o animal? Não. E eu acho que com o animal ainda encontra desafios também, né? O animal pode morder, o animal pode, né? Tem os seus desafios aí da área. Sempre tem os Mas pitbulls. Além disso, tem o dono do animal. Né? Não tem como a gente não lidar com pessoas. Se você vai ser veterinário, é isso que acontece. Mas se você for veterinário, dono de uma clínica, é desafio de empreendedor também. Quer dizer, você vai ter que ter pessoas para lidar com situações que é necessário. E eu nunca vi um veterinário trabalhar sozinho. Não depender de pessoas. Ele tem pessoas que ajudam ele? Tem, ele precisa de gente, ele vai fazer uma cirurgia no animal, ele precisa de alguém que vai auxiliar ali na cirurgia. Não sei se é esse o nome que se dá, mas precisa do instrumentalista. O que um médico precisa? De uma secretária, ele precisa de um auxiliar, ele precisa de pessoas. O advogado precisa de quê? Eu acho que daí já começa a entrar numa área um pouco pior, né? Porque daí o médico está falando das pessoas que ele trabalha, mas está falando das pessoas que ele atende. O advogado... E o advogado, Deus que me livre. É os pepinos. E aí, o que acontece com o psicólogo? Por que o psicólogo é psicólogo e ele não enlouquece? Porque ele tem técnicas e estratégias para isso. Porque imagina você entra num consultório médico você é um psicólogo e está trabalhando no seu dia a dia, e aí você trabalha durante 8 horas ouvindo problemas dos clientes. Está lá na clínica, ouvindo problemas dos clientes. E aí, quando dá o horário de ir embora, você passa a chave lá no negócio, vai embora e leva tudo para casa o problema do cliente. Do paciente. Uau. Né? E aí, ele chega em casa e... Esse precisa de um vai para o psicólogo depois. Aí ele precisa de um psiquiatra. Né? Mas então, é isso que eu digo. Quer dizer, se o psicólogo tem estratégias
para lidar com situações, nós como empresários, nós como líderes, nós como gestores, nós precisamos ter estratégias para lidar com as situações. E, gente, não dá tempo de nós falarmos aqui, mas existem inúmeras ferramentas para isso acontecer. É do dia para a noite? Não, não é. É um tempo que nós precisamos para preparar. Mas quando a gente começou a comer, quando nós éramos bebê, nós comíamos com a facilidade que a gente come hoje, com garfo e faca? Não, a gente precisou Quantos anos nós precisamos treinar aquela ferramenta para alcançar o resultado que a gente tem hoje? Então, quer dizer, ter disciplina dentro daquilo que nós precisamos fazer, dentro das ferramentas que nós precisamos buscar, aplicar coisas novas, qual o resultado que nós vamos alcançar, né? Então, dessa forma é que se desenvolve realmente a liderança. São os desafios que todos nós enfrentamos no dia a dia, né? Mas precisamos encará-los, superá-los, buscar conhecimento e aplicar sempre ideias novas. Patrícia, nosso programa está chegando ao final. Ai, sério? Curtinho e objetivo. Eu nem comecei a falar ainda. É para deixar para o próximo. Mas eu posso fazer um convite, né, Claudir? Quero convidar você, que de repente se sentiu... Como é que você se sentiu? Que você se sentiu incomodado, talvez, com algo que a gente falou. Que você pensou assim, não, isso não acontece, não é dessa forma, já tentei várias vezes. Eu te desafio a entrar em contato com a gente, identificar algumas ferramentas que nós temos e que forma nós podemos fazer com que você consiga chegar aos melhores resultados. Muito bem. Tem mais um recadinho ou não? Tem, claro. Os resultados podem ser profissionais e também só para a gente entrar no mesmo clima de antes. E também afetivos e amorosos. Estou brincando. Né? Mas que possa realmente desenvolver liderança de excelência e alcançar resultados. O sol nasceu para todos. Né? Então, por que alguns conseguem e outros não? Muito bem. E olha só, eu quero agradecer a vocês que acompanharam o nosso Primecast de hoje, um bate-papo extraordinário. Eu acho que valeu a pena para a gente levar uma pitadinha desse conhecimento, né? Desse conteúdo aí para você que está nos acompanhando. Não esqueça de seguir nossas redes sociais, Estratégias Prime, Facebook, Instagram e nosso Primecast no YouTube. Fique com a gente e acompanhe os nossos próximos conteúdos. Tchau, tchau!